As perguntas de um homem morto. Yoshikage Kira com certeza é um dos vilões mais amados de Jojo. Mas e se eu contasse pra você que mesmo depois da morte, sua história não acabou? Isso mesmo. Na verdade, Yoshikage Kira foi convocado para ser um agiota celeste, um anjo da morte. E hoje, eu vou contar essa história pra vocês. Eu sou Otávio Reis, o gordinho mais sexy vivo. E você tá no canal Jojo 99. A história começa com um homem num trem, aparentemente fazendo uma viagem normal. Enquanto passava pelas estações, ele lia por cima do ombro de um dos passageiros a respeito da morte de um jovem de 15 anos. Após sair do trem e chegar em seu destino, ele vai em direção às lojas do centro, tentando ao máximo não esbarrar em ninguém. Depois de entrar em uma livraria, ele se distrai com um livro sobre um elefante que perdeu seu nariz. Ele fica extremamente curioso para saber a história desse livro, mas mantendo o foco em seu objetivo, ele vai atrás de uma revista. Depois de encontrar a revista desejada, ele arranca uma página, onde tem a foto de um homem com um chapéu. Então ele sai da loja, sem mais nem menos. Após concluir a primeira parte da sua espécie de missão, ele comenta que precisa de um telefone. Então, ele decide que vai procurar em uma área residencial para achar alguém que possa lhe emprestar um telefone. Chegando em um apartamento, ele picota meticulosamente com suas mãos a página da revista que ele arrancou, sobrando apenas a imagem do homem. Ele encaixa no olho mágico da porta e chama pela moradora, e usa a imagem do homem para se passar por um entregador de loja. A moradora do apartamento dizia que não havia pedido nada nessa loja. Então, eles entram em uma irritante discussão, mas no final, ele consegue convencê-la a abrir a caixa de correspondência para anotar o recibo de rejeição. Ao abrir a caixa, ela olha e percebe que não tem nem recibo nem ninguém ali. O lugar estava completamente vazio. Comenta aí, o que você faria numa situação como essa? Você acha que um espírito conseguiria te convencer a abrir uma caixa do nada? Deixa aí nos comentários para eu saber o quão ingênuo vocês são. Então, nos é revelado que o nosso protagonista é o espírito de alguém já falecido. Após conseguir entrar, ele se distrai observando a moradora, mas ainda focado em sua missão, ele começa a procurar um telefone, afirmando que, quando estava vivo, as casas possuíam um telefone no corredor. Seguindo pelo corredor da casa, ele ouve alguém em um dos quartos, mas como não possui permissão para entrar, ele segue pelo resto da casa. Após entrar em um dos cômodos vazios, ele começa a divagar sobre sua antiga vida e suas obsessões por números, e sobre o que precisa para ficar em paz agora. Eu não tenho lá minhas obsessões por números, mas eu preciso pedir para você deixar o seu protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixar o Orauraura nesse like. Assim, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo Brasil. Ele consegue encontrar o telefone e segue para o seu trabalho, ainda divagando sobre seus desejos de encontrar algum lugar para repousar. Ele afirma que não quer ficar igual aos outros espíritos deformados, mas seus pensamentos são corrompidos pela raiva, por não conseguir fazer a ligação desejada. Por alguma razão, o telefonema não era atendido, o que deixava em risco o prazo de conclusão do seu trabalho. Vendo que seu telefonema não vai funcionar, ele volta a casa para pegar uma faca, mas ao voltar, ele se depara com um cachorro. Ele tenta pegar a faca em silêncio, mas o cachorro percebe sua presença e o ataca. Enquanto ele tenta fugir, a moradora abre a porta, o que faz com que seu braço fique preso nela, e o cachorro então arranca sua perna. O homem fica desesperado, ele não pode deixar as partes do seu corpo por aí, e ainda havia seu trabalho para ser concluído. E sabe quem concluiu muito bem os seus trabalhos? Os membros desse canal, pessoas incríveis que têm acesso ao grupo no WhatsApp, e além de tudo, ajudam esse canal a sobreviver. O cachorro mais uma vez tenta atacá-lo, mas ele se esconde dentro do armário. A moradora olha dentro do armário, achando que tinha alguém ali dentro, mas percebe que não tinha ninguém ali. Enquanto isso, o espírito recupera os membros do seu corpo e consegue escapar do cachorro, mas infelizmente não consegue levar a faca. Ele volta a divagar sobre precisar de um espaço só seu e que precisa arranjar outra faca imediatamente. Já de noite, nos é mostrado um homem em uma casa. Ele ouve um barulho na janela. Ele fica extremamente nervoso e abre as cortinas, mas não encontra nada. O homem começa a demonstrar um comportamento completamente alucinado, rindo, bufando e suando como um maluco. Ele começa a dizer que ninguém nunca vai capturar ele. Então,
Na janela aparece um recorte de jornal. Isso mesmo, aquele do começo do mangá, revelando que ele é o assassino mencionado no começo dessa história. Ele afirma que tudo isso é coisa da cabeça dele. Em sua loucura, ele desafia qualquer um a ir capturá-lo, o que concede permissão ao espírito de entrar em sua casa. Ao entrar, o espírito esfaqueia e nos é revelado que esse é o espírito de Yoshikage Kira. Ele não possui nenhuma lembrança de como ou quando morreu, mas de alguma forma ele sabe que não vai entrar no paraíso. E por isso, ele está em busca de alcançar paz e felicidade, tornando seu trabalho algum tipo de propósito. Era um ótimo dia para caminhar, mas segundo Kira, caminhar 400 quilômetros é demais até para um fantasma. Ele está indo para outra cidade em busca de terminar o seu trabalho, enquanto mostra como ele escondeu dinheiro em lugares específicos e como usa para pegar trem. Ele divaga filosoficamente sobre a sua vida anterior. Já no trem, uma criança começa a atrapalhar seu raciocínio com incessantes gritos e choros. O condutor e a mãe da criança começam a discutir sobre o lugar do Kira, que aparentemente está vazio, enquanto a criança continua chorando e reclamando. Pois é, nem fantasma tem paz quando criança está por perto. Kira se irrita e começa a agredir a criança, que não entende nada do que está acontecendo. Quando a criança ameaça gritar de susto, Kira enfia um sapato na boca dela. Quando sua mãe vai olhar, ele usa o banco para acertá-la, fazendo os dois irem embora. Voltando à sua tranquilidade, ele volta a mergulhar em suas reflexões filosóficas. Ao sair do trem, Kira decide caminhar e entramos em um flashback. Kira está conversando com uma monge. Ela dá para ele a missão de matar um soldado. Essa missão já tem um endereço certo e não possui um prazo em específico. Kira então começa a questioná-la sobre os detalhes da missão, mas ela não responde nenhuma das perguntas de forma profunda. Apenas diz que ele vai saber quando for a hora. Ela explica a ele que onde ele vai é uma mansão fantasma, uma casa que foi destruída e se tornou um espírito, e muitas pessoas morreram de forma estranha nas proximidades dessa mansão. Por isso, ele precisa investigar do que se trata. Kira fica feliz por existir um lugar onde ele possa morar e ter sua tranquilidade. Ela o pergunta por que ele continua vagando pela terra e por que ele não vai ao mundo espiritual, o que faz com que ele entre em reflexões sobre a vida e sobre a morte. Kira então segue a sua missão. Ele encontra o endereço. Ao chegar em Morio, o local de sua missão, ele entra na mansão e fica maravilhado com todos os objetos que viraram espírito junto com a casa, desde utensílios até quadros caros, até mesmo pinturas famosas. Até que ele abre uma despensa da cozinha e muitos ovos começam a cair. Ele não entende como aqueles ovos estão ali e, para piorar, um dos ovos começa a se mexer. Ele percebe que aqueles ovos são suspeitos e vê que tem 2 ovos no seu bolso, que ele rapidamente se livra. Ele percebe patas percorrendo seus braços e que tem algo comendo seu braço por dentro. Kira percebe que essas criaturas são decompositores de espíritos, seres que têm o objetivo de manter o mundo dos espíritos controlado. E essa mansão era uma espécie de ninho. Ele não tem mais tempo e é obrigado a cortar seu braço fora, enquanto os decompositores tentavam purificá-lo, já que ele tocou nos ovos. E aí, o que você tá achando dessa história até esse ponto, hein? Bem diferente de tudo que você já viu no universo de Jojo, não é mesmo? Ele se lembra de uma pintura e começa a correr pelos corredores da casa em busca dela. Os decompositores alcançam seu pé. Ao cair, seu braço alcança uma arma emoldurada e ele usa essa arma para acabar com os decompositores que estavam atacando. Ele consegue escapar da mansão, mas fica curioso por ter perdido um lugar perfeito para ter paz e decide investigar de forma profunda a origem dessa missão. E se houverem discrepâncias com o que a monge contou para ele, ele vai descobrir por conta própria se existe um mundo espiritual ou não. Ao final de Diamond is Unbreakable, Reimi Sugimoto afirma que não sabe para onde o Kira vai, mas sabe que ele nunca vai ter paz, o que significa que a busca pela paz do nosso protagonista nunca vai ter fim. Esse é basicamente o castigo de Yoshikage Kira. O fato da identidade do Kira só ser revelada ao final da novel se dá porque o Araki não queria que as pessoas já tivessem a imagem do Kira na cabeça estabelecida para ler essa história. Já a abordagem do vídeo foi diferente. Para conseguir as visualizações de vocês, infelizmente a gente precisou dar o spoiler falando que aquele homem é o Kira. Infelizmente
Infelizmente, a gente tem que sacrificar algumas coisas quando a gente é youtuber. No jogo Isles of Heaven, depois que você completa a DLC do Kira, você libera essa mesma roupa, a roupa de Dead Man Questions, a roupa de Agiota Celeste. Oh, Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Nount você acha. No Nount? Não te interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo é na Que Camisa Bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ura na sua cara. Se você não se inscreveu ainda, existem dois motivos. Ou você é corno, ou simplesmente esqueceu. Se você esqueceu, eu te lembrei agora. Se você é corno, vá serrar os seus chifres. E aí, você tem alguma sugestão de vídeo? Sugestão de tema? Eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Vocês são massa. Não conversem com mortos e não fumem maconha.